Eu saúdo a todos os queridos e amados irmãos da Igreja Militante do Senhor Jesus, com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz seja convosco, a paz de Deus. Amém? Aqui que vos fala é o diácono Ivanês Barbosa, missionário, evangelista, pela misericórdia e pela graça de Deus. Estou aqui trazendo mais um vídeo com a reflexão da palavra de Deus para vocês e vós outros que vão ouvir, e os que já me ouvem, os que me seguem, os que estão inscritos no meu canal Livres para Adorar, e os que me seguem no meu Instagram, Evangelista Ivanês Barbosa. Estou aqui, irmãos, mais uma vez para compartilhar a revelação da palavra de Deus para todos. Amém? Compartilhe, envie os seus contatos. Sentir no coração de me ajudar. Meu número do WhatsApp é o código do Rio Grande do Norte, né? É o DDD 84, aí o 9, aí coloca 9940 0030. Amém? É o número do WhatsApp, ao mesmo tempo é o Pix também, tá certo? Então fique à vontade para me ajudar, me enviando uma oferta missionária, me ajudando, pois tenho muita vontade de construir um pequeno salão para montar uma congregação. Desde já eu peço que os irmãos orem por mim para que Deus venha realizar esse projeto, seja realizado debaixo da potente mão do Senhor nosso Deus. Amém? E a palavra para esse dia de hoje encontra-se no livro de Efésios, que é uma das cartas que fala muito sobre a autoridade, sobre o poder de Deus, né? Efésios, capítulo de número 5, é um texto bem conhecido, né? Bastante conhecida na Igreja de Cristo, na Igreja do Senhor Jesus. Efésios, capítulo de número 5, versículo 14 e versículo 18. Amém? Diz assim a palavra do apóstolo Paulo. Isso aqui é um conselho, é uma advertência, ao mesmo tempo, né? É o apóstolo Paulo exortando a igreja, advertindo a igreja, para que a gente possa entender a posição que cada um tem na casa de Deus. Amém? Então, irmãos, a palavra diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 18, né? Versículo 14 e 18, vamos lá. Versículo 14, Efésios 5, 14. Desperta tu que dorme, levanta no meio dos mortos, e Cristo te esclarecerá. Isso aqui é o apóstolo Paulo, né? Aqui é o apóstolo Paulo falando aos Efésios, né? Para igrejas que estava naquela cidade, que ela serve também para nós, também para os dias de hoje. Amém? Desperta tu que dorme, levanta entre os mortos, ou levanta no meio dos mortos, ou entre os mortos. É a mesma versão, mas o conteúdo, o princípio é o mesmo. Amém? E Cristo te esclarecerá. Em outra versão diz assim, e Cristo te ensinará, né? Te aconselhará. Cristo, né? Levanta no meio dos mortos, e Cristo te esclarecerá o caminho da salvação. Amém? E no 18, né, está escrito assim, não se embriaguei com vinho que há desolação. Em outra versão diz assim, que há contenda. Amém? É o mesmo conteúdo, muda a versão, mas o conteúdo é o mesmo. Amém? Vou repetir de novo, Efésios 5, 18, né? Não se embriaguei com vinho que há contenda, mas enchei-vos. Essa palavra enchei-vos significa encher todos os dias. Todos os dias a gente temos que estar sempre se enchendo, né, do conhecimento da palavra de Deus. Uma vez nós estando conhecendo bem as escrituras, a gente vai estar fortalecido para poder ser forte, para enfrentar os trancos e barrancos, para enfrentar os altos e baixos, para enfrentar as perseguições, o desprezo, né? Uma das coisas que mexe muito no psique humano é a rejeição.
quando nós estamos sendo injustiçados, caluniados, rejeitados e perseguidos. Isso mexe muito com o psique nosso, né? Com a nossa psicologia, a nossa mente, né? Por isso que nós temos que estar, irmãos, com a nossa faculdade mental boa. Temos que estar psicologicamente preparado, né? Espiritualmente, psicologicamente. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz aqui, desse jeito: enchei-vos, né, do Espírito Santo. Quer dizer, encheio, em outras palavras, em outra versão diz assim: enchei-vos da graça, do conhecimento da palavra de Deus. Amém, queridos? Mais claro que isso é impossível, porque eu estou falando aqui numa linguagem bem atualizada, para que vocês possam entender que nós temos que estar todo dia se enchendo. Em outra versão, todo dia temos que estar se convertendo. Todo dia precisamos nascer de novo. Todos os dias, meus irmãos, a gente precisa do novo nascimento. Precisamos da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Lamentação capítulo 3, né, versículo 22, está lá escrito, né, que as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias de Deus não tem fim. Em outra versão, é eterna. Amém, queridos? Aí no 29 tem uma palavra que o apóstolo Paulo fala, que algumas pessoas não querem ser confrontado e afrontado pela palavra de Deus. Irmãos, se você está vivendo um evangelho que não lhe confronta, que não mostra o seu pecado, não é o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo tem que ter renúncia. Há uma cruz ainda para nós carregar. Lucas 9, 23, Jesus diz assim, ó, ele diz, foi Jesus que falou, né? Se vocês quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, se você quiser. Jesus sempre dando ali o livre-arbítrio. Amém? Então, voltando aqui para Efésios 5,18, ó, não se embriaguei com vinho que há contenda, mas se enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, 18, está lá escrito também o apóstolo Paulo escrevendo para os Tessalonicenses, né? Para a igreja tessalônica, né? Ele orientando ali, dizendo ali, ó, orai sem cessar. Dás graça, porque essa é a vontade do Senhor nosso Deus. Então nós temos que dar graça, irmão. Todo dia precisamos de estar tendo de Deus esta graça, né? A graça de Deus é que nos ensina cada dia a nós estarmos firmes na presença de Deus, né? A nós não estarmos murmurando sempre, né? Quando vem um problema, quando aparece o problema. Porque problema todo mundo tem. Todo mundo passa por luta, por adversidade, né? Tanto na área financeira, como na área psicológica, como na área espiritual, como na área física, na área emocional, sentimental, conjugal. Em todas as áreas, sempre vamos estar enfrentando o problema. Só que cada um de nós, irmãos, temos que enfrentar os nossos problemas. Há uma guerra, e não é lá fora não. Quero dizer, desde já eu quero dizer isso para você. Há uma guerra constante, né? Que é a luta do espírito contra a carne. É Gálatas capítulo de número 5, né? Pode ler lá, a partir do versículo 16 ao 26, está falando lá sobre a obra da carne e fala sobre a obra do espírito. Todo dia temos esta guerra dentro de nós, mano, dentro de nós. Nós temos que a cada dia descer na casa do oleiro, cada dia temos que revestir de todas as armaduras de Deus, para nós suportar os dias maus, porque todo dia é mau, irmão. Efésios capítulo 6, que fala sobre as armaduras de Deus, né? E quando o apóstolo Paulo, ele diz assim, que não devemos, irmãos, lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra a potestade e principado. Todo dia temos luta, todo dia temos aflições, todo dia somos afligidos, bombardeados, todo dia somos perseguidos, caluniados, mal compreendidos, perseguidos, rejeitados, humilhados. Todo dia, irmãos, nós temos luta para enfrentar. A luta da inclinação da carne, né? Ela, às vezes, ela permeia, né, sobre as nossas vidas de uma maneira assustadora. Por isso que precisamos estar revestidos de todas as armaduras de Deus. Aí o apóstolo Paulo vai e diz assim, ó. O apóstolo Paulo diz assim,
Presta atenção, o apóstolo Paulo, ele diz assim, é uma mosca aqui, essa mosca tá querendo aparecer no vídeo aqui mais do que eu. O apóstolo Paulo, ele chega e diz assim, ó: despertai-vos, vocês que estão dormindo, desperta do que dorme, né? E não se deixe se embriagar, não se deixe, quer dizer, se envolver. Aí se você der uma continuação no livro de Efésios, você vai dar, lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 20, né? Está escrito lá que nós não oramos e Deus, ele nos dá coisas maiores do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Lá no livro de Tiago, né, fala que nós não recebemos, porque não sabemos pedir, pedimos mal, por isso que nós não recebemos. Tiago 4, versículos 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Todo dia, irmãos, temos que chegar a Deus através do jejum, da oração e da palavra de Deus. Se você não tiver essas 3 ferramentas, entre tantas ferramentas que eu poderia citar aqui, eu vou aumentar só mais 2 aqui, mais 2 ferramentas, 5 ferramentas. Primeira ferramenta, a ferramenta da vigilância, irmão. Lá em 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículo 7 e 8, olha o que o apóstolo Pedro diz, ó: lançai-vos todas as vossas ansiedades aos pés do Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de vós. Sejais sobre e vigilante, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, rugindo e bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. Em Marcos 14, 41, vigiai e orais, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente, todo dia, irmão, precisamos se fortalecer na palavra. Temos de todos os dias estar se fortalecendo também no jejum. Todo dia, irmãos, a gente precisa todo dia estar em vigilância. Esse é o primeiro ponto, né? A primeira atitude, a primeira ferramenta para a gente vencer nessa vida é vigiar. Vigiar naquilo que vê, vigiar naquilo que escuta, vigiar naquilo que fala. Temos que ter cuidado. Há 3 tipos de vozes falando o tempo todo no nosso ouvido, irmão: a voz de Deus, a voz do homem e a voz do inimigo da nossa alma. Satanás, ele batalha 24 horas, todo dia, toda hora, ainda faz hora extra, irmão. Satanás, ele não descansa. Quando eu chegar no céu, e vou chegar em nome de Jesus, quando eu estiver diante de Deus, eu vou perguntar, né: Jesus, porque o Senhor, eu vou perguntar ao Criador, né, a Deus, porque o Senhor permitiu que ficasse em Satanás, que significa adversário de Deus, né? Lá no livro do Apocalipse se chama Apolion, que significa destruidor, né? Porque o Senhor permitiu, meu Pai, que ficasse em Satanás a paciência, né? Satanás tem esse dom. Ele não respeita o anel de formatura teológica, de doutorado, de graduado que você é, né? O certificado, diploma, né? O conhecimento, os seus canudos de conhecimento. Você pode ser um teólogo, pode ser um cientista, você pode ser o que você for, você pode ser grande e reconhecido nacionalmente, até internacionalmente, mas se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir vencer Satanás. Satanás não respeita a Hilux que você tem, não respeita a fazenda, o sítio, helicóptero, jatinho, os milhões que você tem na sua conta bancária. Satanás não respeita posição, né? Poder econômico, né? Financeiro. Satanás, ele não respeita nada disso. Ele só respeita quando eu e você dobramos o joelho, dobramos o nosso coração e a nossa mente, estamos na presença de Deus. Aí Satanás, ele respeita o crente que ora, mas o crente que murmura, Satanás não respeita não. Ele pega e derruba, ele puxa o tapete. A queda é grande, irmãos. Não existe super crente nem mulher maravilha. O que existe dentro da casa de Deus é a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Lá no livro de Lamentação, capítulo 3, versículo 39, está escrito lá, né? Quando Jeremias, ele disse assim, ó: o que se queixa um homem, se queixa-se dos seus próprios erros e pecados. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. Não se precipite em se envolver em assunto alheio. Em outra versão diz assim: não se precipite em se envolver em pecado dos outros.
Não se envolva em pecado alheio, irmãos. Deixa a vida dos outros para lá, viva a sua vida, cuide bem da sua família, dê um bom testemunho, ajeita a sua casa, conserta teu altar, porque maior é o que está conosco, irmãos. Maior é o que está conosco do que o que está lá fora. E nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Fique firme, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Ele é o consumador da nossa fé, é Jesus Cristo. Salmo 121 fala acerca disso. Eleve seus olhos para os montes, porque é de lá que vem o seu socorro, né? O meu socorro. É de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu estou me incluindo aqui porque é para mim também essa palavra. Amém, queridos? Então, irmãos, a gente temos que vigiar. Esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. Eu falei 5, né? Eu vou concluir aqui. O segundo ponto, irmão, é a gente viver em constante oração, né? Em Marcos 11, 24. Tudo que pedir em oração, crendo que já recebesse, assim Deus será convosco. Que Mateus 21, 22 também fala a mesma coisa. Tudo que você pedir em oração, crendo que já recebeu, assim Deus, Ele está sempre para lhe abençoar. Assim Deus estará sempre contigo, lhe abençoando. Você crê que Deus já te abençoou, né? Mesmo você não vendo a bênção, você tem que antecipadamente você já agradecer pela bênção que ainda está por vir. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que esse ano de 2023, irmãos, que está entrando aí, nós estamos no finalzinho do ano de 2022, nós estamos no mês de dezembro, né? O último mês do ano de 2022. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, como ministro da palavra de Deus, como diácono, missionário e evangelista que sou, pela misericórdia e pela graça de Deus, eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que Deus ele vai abrir as portas que estão fechadas, as perseguições que teve nesse ano de 2022, Deus vai mudar o cativeiro. Deus vai fazer com que aqueles que lhe perseguiu, que me perseguiu, que nos perseguiram, eles vão vir tudo para a palma da nossa mão e nós vamos ter que abençoar cada um deles, porque Deus vai usar eles mesmo para abençoar eu e você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se 11 mil demônios vierem contra nós, meu irmão e minha irmã, 1000 cairão à nossa esquerda, 10 mil à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Salmo 91 verso 7 fala acerca disso. Amém, queridos? Creia na palavra, viva pela palavra, pratica a palavra, pratica o amor e a caridade. Vamos liberar perdão, irmãos. Vamos ser diferentes, vamos ser sal da terra, para nós salgar os insossos, os que estão podres no pecado. Vamos ser sal, vamos ser luz dessa terra. Jesus nos fez promessa. Jesus, ele disse que se nós, né, obedecer o estatuto dele, não é obedecer o estatuto da igreja, só o estatuto da igreja, porque tem muitos que têm uma facilidade melhor para obedecer uma dúzia de regras, de costumes, de usos e costumes de uma denominação, mas não tem capacidade e força para poder obedecer a palavra de Deus. É melhor nós obedecer do que sacrificar, irmão. Você tem que obedecer a palavra de Deus também. Amém? Porque Jesus, ele fez essa promessa. Se nós estivermos obedecendo a ele, nós faremos coisas maiores do que ele fez. Amém? E nós não estamos sendo órfãos. Ele deixou o Espírito dele conosco, né? O Consolador está conosco. Amém, queridos? Receba esta palavra em nome de Jesus. Você tem que entender que eu e você, nós somos filhos de Deus, somos sacerdotes da terra. Nós somos nação eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Jeová. O apóstolo Pedro, ele declarou isso em uma das suas cartas. Amém, irmãos? Deixando como uma advertência e ao mesmo tempo nos ensinando, mostrando o que nós somos para Deus. Esse é, segundo lugar, né, o jejum. Era importante. Terceiro lugar, a palavra, irmão. A palavra de Deus. Buscais enquanto se pode achar, invocais o Senhor enquanto está perto. Deixa o ímpio seguir o seu caminho, siga o caminho do Senhor, porque o caminho do Senhor é útil e agradável, enriquece e não dá dor de cabeça para ninguém, irmão. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Mateus 6, versículo 33 e 34, Jesus falou lá: buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Acrescentado, porque só basta cada dia o nosso mal. Todo dia temos um mal para enfrentar. Temos que entender, irmãos, que Deus está no controle de tudo. Em tudo nós temos que dar graça, porque essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, fala acerca disso. Amém, queridos? Então temos que entender, irmãos, o que é útil, bom e agradável para mim e para você. Em Romanos 12, versículo 18, versículo 21. Se for possível, tenha-se paz com todo. Não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal
fazendo bem. Vence o mal fazendo bem, irmão. Usa a palavra. A palavra vindo para você, você vai ter força para você amar, perdoar, praticar o amor e a caridade e lançar o pão sobre as águas. Em nome de Jesus, pratique a caridade, pratique o amor. Amém? Tenha misericórdia, seja compreensível, peça a Deus estratégia, sabedoria, domínio próprio, temperança, seja longânimo, seja manso e humilde, de coração, irmão. Amém, queridos? Quarto lugar agora, eu e você temos que estar sempre em comunhão e união. Hebreus capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos. Amém? Você tem que seguir a paz com todos, eu e você. Não é você seguir a paz com todos só na sua comunidade, está errado. Você está equivocado, você está tendo um entendimento equivocado. Você está equivocadamente equivocado, irmãos. Você não pode estar tendo comunhão e união só com as pessoas da sua comunidade. Tem igreja por aí que é fechada, é ortodóxico. São pessoas radical, gente amargo, pessoas problemáticas, complexado, pessoas, irmão, que não dá a paz do Senhor Jesus para outro irmão, porque o outro irmão é de outra igreja, de outro ministério. Você já imaginou Deus fazendo vários céus? Dividindo o céu lá, o céu para a igreja batista, o céu para a presbiteriana, o céu para a igreja de Nazareno, o céu para quadrangular, o céu para Deus e Amor, o céu para a igreja de Cristo, o céu para a Assembleia de Deus, o céu para as igrejas neopentecostais aí, como a Universal, a Mundial do Poder de Deus, a Igreja da Graça. Quer dizer, o céu está dividido lá, cada um, né? A Igreja Cristã do Brasil, né, conhecida pela Igreja do Véu, o céu só para ela, só para ele, para essa igreja. O céu para os testemunhos de Jeová, o céu para os mormons, o céu para os adventistas. Você já imaginou, irmão, o céu sendo dividido para todas essas igrejas e mais outras que eu não vou nem citar o nome de mais outras, porque são tanta igreja. Hoje existe mais de 35 mil igrejas em todo o planeta Terra. E 84% dessas igrejas, elas são totalmente apóstatas, são totalmente destruídas, deturpadas na palavra. A palavra de Deus não está dentro da igreja. A palavra verdadeira do Senhor Jesus está sendo deturpado, destruído, a cada dia sendo deturpado, está, irmão, sendo adulterado, prostituído e destruído. Não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Igreja que só sabe tomar, mas não sabe dar. Igreja, irmão, que são egoístas. Igreja soberba, né? São as igrejas que seguem a doutrina, né? Da igreja de Coríntios, né? Onde os irmãos, eles eram dotados de dons, talento, mas não tinham amor, não perdoava, lançava os irmãos na cadeia, só vivia em guerra e briga essa igreja. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de poder, mas faltava compreensão, humildade, amor, perdão, reconciliação. Faltava muitas coisas boas. A igreja de Coríntios não tinha. Aí o apóstolo Paulo foi lá e consertou, mandou a segunda carta de Coríntios, consertando aquela igreja de Coríntios com a palavra. Que conserta a minha vida e a sua vida é a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. Se acorda, desperta, minha irmã e meu irmão, para o entendimento bíblico. Amém? Quinto lugar, para encerrar agora, você tem que estar em constante contato com a palavra de Deus. O Evangelho de Cristo, irmão, uma coisa é a gente ir para o Evangelho, outra coisa é o Evangelho entrar dentro de nós. Uma coisa é a gente ser convertido na palavra, outra coisa é a gente ser convencido na palavra. Então, irmãos, procure a praticar a palavra de Deus. Amém? Primeiro, vigilância. Segundo, jejum. Terceiro, oração. Quarto, comunhão. Quinta, a palavra de Deus. Uma vez nós estando com a palavra de Deus, irmãos, as outras coisas a gente consegue enfrentar com humildade, com amor, sendo compreensível. A gente passa a ser tolerante, né? A gente não fica com preconceito, né, com as pessoas. A gente passa a não ser homofóbico. A gente passa, né, a amá-lo, as pessoas, cada um, a forma que cada um é. Porque a salvação é individual. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Entenda, meu irmão e minha irmã, como funciona o Evangelho de Cristo. Jesus, ele veio reconciliar a igreja. Jesus, ele veio, né, entregar a vida dele por mim e por você. É um dos textos que amarra todas as escrituras. Toda a palavra de Deus, ela está voltada todo nesse versículo. Porque Deus o amou o mundo de tal maneira
que deu o teu Filho unigênico para todos daqueles que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E aqueles que crê nesta palavra será salvo. Agora entenda, eu vou fechar aqui esse parênteses e abrir outro para dizer para você, crer significa obedecer. Se você está crendo, você tem que obedecer. Se você crê e não está obedecendo, você não está crendo não, irmão. Você está sendo hipócrita. Você não está crendo na palavra. Você tem que crer. Porque aqueles que crê já está salvo. Quem não crê já está condenado. Foi Jesus que falou isso em Marcos 16, 17, 18. Está por ali. Leia lá que você vai ver. Há um pouquinho até mais para trás, no versículo 15, Jesus dá uma ordenança, ele dá uma ordem para nós. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aí lá em Mateus 28, 19 e 20, Jesus diz assim, ó: ide por todo mundo, fazeis discípulos uns aos outros e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias em sua tribulação. Quer dizer, Jesus ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até o dia da consumação dos séculos, séculos e séculos. Amém. Amém? Jesus ele está sempre conosco. O Consolador dele, o Espírito dele, né, está com a igreja. Amém, irmãos? Deus ele está sempre operando, fazendo operações. Jesus está distribuindo o ministério. O Espírito Santo de Deus está distribuindo dons e ainda nos protegendo e nos consolando. Consolando no momento, né, de aflição. Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Então vamos, irmãos, entender que Jesus também ele disse que no mundo nós teremos, né? No mundo nós vamos ter aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque Jesus ele venceu o mundo. Se nós estiver com ele, nós vencerá também. João 16, 33 fala acerca disso. Amém, queridos? Então eu gostaria aqui de encerrar este vídeo, chamando aqui meu filho, minha esposa, para a gente fazer uma oração aqui, abençoando a vida de vocês, né? Fazendo uma oração em família aqui, para pedir para que vocês venham em nome de Jesus, né? Entender, irmãos, que você tem valor e Jesus está voltando. Vamos se preparar, como uma noiva se prepara para encontrar com o noivo. É momento de nós prepararmos o nosso coração, a nossa casa. Se Deus não edificar a sua casa, em vão edifica os que trabalham. O Salmo 127 fala acerca disso. Amém? Então vamos orar? Feche seus olhos aí, curva a cabeça, meu filho e minha esposa, e eu vou curvar também a minha, e você que está do outro lado aí vendo esse vídeo, vamos orar, ore junto comigo. Eu oro por vocês, vocês oram por mim, pela minha família. Amém? Vamos orar uns pelos outros, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado e Pai querido, nesse momento eu quero abençoar, meu Pai, todos os que vão ouvir este vídeo, meu Pai. Eu junto com meu filho e minha esposa, estamos aqui, meu Pai, em oração, pedindo para que o Senhor, meu Pai, venha, meu Pai, de encontro a estes lares, visitando cada lar, cada casa e abençoando, meu Pai, cada um, meu Pai, que vai ouvir este vídeo. Que cada um venha a ser impactado, meu Pai. Que todo mal caia por terra. Venha, Deus, revestindo, nos guardando, revestindo de todas as tuas armaduras em nossas vidas, nos dando graça, saúde, sabedoria, discernimento, domínio próprio, temperança, e a gente possa ser longânimo e manso e humilde de coração. Confirma, Deus, a vitória na vida de cada um de nós. Esta é a oração que eu faço e lhe peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém.